Então vamos lá. A questão do dodecaedro, tá? Então nós já trabalhamos isso, então agora a pergunta é a probabilidade de cair no número primo, com a face voltada para cima. Então, situação, quem são os primos? 2, 3, 5, 7 e 11. 5 do total de 12, alternativa B, ok? Bem fácil. Agora em um avião viajam 14 brasileiros, 11 japoneses, 4 americanos, 3 árabes. Escolhendo um acaso, a probabilidade de que este não ser nem japonês nem americano. Então ele não é japonês e nem americano. Então ele só pode ser brasileiro ou árabe. Então eu tenho quantos? 14 brasileiros, 3 árabes, 17. Do total de quantos? Total de 32. Então, 17 para 32, alternativa E. Ok? Essa atividade já trabalhamos, que é dos pratos defeituosos. Então, vamos lá. Os pratos defeituosos, 15 do tipo A, tipo B 5, total 20, tá? Que é o total, não é o tipo C. Então, nós temos 15 para 20, 75%, alternativa E. Olha só essa questão agora. O gráfico, a degradação dos peixes frescos, a contaminação por bactérias. Então, entre as 5 peixarias, o ideal é que os peixes sejam vendidos entre 2 a 4 graus Celsius. Então, as peixarias precisam estar a 2 a 4 graus Celsius. Selecionando aleatoriamente uma das 5 pesquisadas, a probabilidade dela vender peixes frescos nessa condição correta é qual? Então, peixes frescos é apenas a quinta que atende esse critério. 2,3 é o grau Celsius dela. Então, uma peixaria do total de 5, 1/5, letra D. Bem fácil, tá? Continuando, uma escola vai enviar 10 alunos a um estudo orientado, preservação do ambiente. Então, 84 que estudam de manhã, 70 à tarde e 46 à noite. A probabilidade, na forma percentual, do primeiro aluno sorteado ser do período da manhã. Então, período da manhã, quantos alunos? 84. Mas antes disso, preciso identificar quanto é o total de alunos desta escola. 84, 70 mais 46, 200 alunos. 284 para 200. Forma de percentual. Então, eu vou dividir 84 e 200 por 10. Por 10. Então, eu tenho por 2, perdão, 42 por 100, 42%. Alternativa C. Ok? Olha só agora essa outra questão. A clínica especializada traça doenças vasculares. Então, eu tenho doenças vasculares, doenças do coração. Então, 75% obtiveram cura do que estavam com a doença vasculares e 85% com as doenças do coração. Então, vamos transformar isso em números, 75% e 85%. Então, o total de pacientes é 300 pessoas. São 300 pessoas, certo? Mas os curados? Então, eu tenho 75% de 120, 90, 85% de 180, 153. Então, eu tenho um total de curados 243. Então, eu vou fazer a probabilidade, 243 dividido por 300, 81%, tá? No estacionamento, as vagas de carro são numeradas de 1 a 40. A probabilidade de escolher uma vaga com número primo. Nós já fizemos de 1 a 50 os números primos. Então, de 1 a 40 tá fácil. Então, os primos são esses números.
Então, um total de quanto? De 12 números primos. Então, 12 para 40, aí eu faço a simplificação dessa fração. 3 décimos, 3 por 10, 3 décimos, letra E. Ok? Atualmente, as placas de automóveis são formadas por 3 letras e 4 números. Então, processo fundamental da contagem. Então, ele pergunta, em modo de calcular as possibilidades de placas diferentes. Então, vamos relembrar o seguinte. Quantas letras nós temos no alfabeto? 26. A até a letra Z. Quantos números nós temos? 10. Do 0 ao 9. Então, eu tenho 3 com 3 letras, 4 com 10 números. Qual a alternativa? Monta aqui, vocês vão encontrar a alternativa dessa resposta, tá bom? Olha só essa outra questão. Baralho composto de 4 naipes, 13 cartas de ás a reis, né? Então, o A seria a primeira carta, depois o 2, até o reis, a última carta. A probabilidade de, sem olhar, retirarmos uma figura que seja ouro. Então, nós temos 4 naipes, 4 vezes 13, 52. Ouros equivale a 13 cartas. Então, a probabilidade de tirar um ouro é 13 por 52. Tem essa alternativa? Não. Então, sem resposta. Então, está errada essa questão, mas está aqui para vocês observarem este erro. Continuando, agora uma loja de roupa fez a seguinte promoção. Compre acima de R$200, concorre à TV. E foram distribuídos 1.500 cupons, tá? De 1 a 1.500. Aí, uma das senhas é sorteada ao acaso. Uma das senhas. Qual é a probabilidade dessa senha sorteada ser no número de 1 a 130? Então, sorteou, mas eu quero ver do espaço de 1 a 130. Então, quantos números eu tenho? Tenho 130. De quanto que são os cupons? De 1.500. Eu tenho essa conta? Não. Divido por 10, acho a alternativa C. Então, a probabilidade que seja de 1 a 130 é de 13 para 150. Tá? Observe a tabela das seguintes peças de formatos e cores. Tá? Então, uma tabelinha como se fosse uma matriz. E aí ele fala o seguinte, retirado ao acaso uma das peças dessa caixa, a probabilidade que seja branca e triangular. Então, é branca e triangular. Então, qual o quadradinho? O 12. 12 de quanto? De 80, porque é o espaço amostral de todas as peças, ok? Então, 12 dividido por 80, 0,15, 15%. Alternativa C. Tá? Continuando, estamos terminando. Colégio de 900 estudantes, 45 são rapazes e 20 apenas, apenas 20 deles têm idade igual ou menor que 16. Entre as moças, a porcentagem de estudantes maiores de 16 é 60%. Sorteando um dos estudantes dessa escola, a probabilidade que seja um rapaz com idade acima de 16. Então, ele tem mais de 16 anos. Então, vamos ver quantos são os rapazes com mais de 16 anos. Então, nós temos 900 alunos, 45 são rapazes, equivale a 405 alunos rapazes. Se 20% tem idade menor, os 80 restante tem idade maior que 16. Então, eu tenho 324 alunos, que equivale a mais de 16 anos. Veja o seguinte, eles mudaram o texto, colocaram menos 20% e das meninas 60% sendo que são maiores, tá? Essa é a pegadinha. 324 de quanto?
de 900, porque ainda a probabilidade é de todos os alunos. Então, 324 por 900, 36%, tá? Muita atenção na resolução dessas probabilidades. 3 moedas são lançadas ao mesmo tempo. Qual a probabilidade das 3 moedas caírem com a mesma face? Opa! Vou jogar 3 moedas e as 3 têm que cair com a mesma face. É uma probabilidade alta, média ou baixa? Pensando, né, no contexto geral. Então vamos lá quantificar. Cara, 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 coroa, coroa, coroa. Duas situações. Perceberam? Então, duas, o total de quantas opções eu tenho? Quantas opções existem? Cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa. 2, 2, 2, 8. Então, 2 por 8, 25%. Um quarto que é 25%. Então, é uma probabilidade média. 25% eu considero baixo, tá? Mas é um número satisfatório. Há uma chance de você conseguir essa probabilidade. Beleza? Olha só agora o seguinte. A probabilidade de obter números igual a com a soma igual a 4, como indica aqui. Então, 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1. Perceba que existem 3 opções para a soma igual a 4. E para a soma igual a 8? Quantas possibilidades eu tenho? Vejam que tudo está dividido por 36. Por quê? Porque eu tenho 6 condições de 6 condições, que é o total de possibilidades dos dois dados jogados ao mesmo tempo. Então, soma igual a 8, nós temos 2 e 6, 3 e 5, 4, 4, 5 e 3, 6 e 2. Quantas opções? 5 de 36, alternativa B. Vejam que não é complicado, tá? É atenção, foco para identificar o espaço amostral e as possibilidades de cada situação da probabilidade. Então, uma questão agora da OBMAP, trabalhada no Clube da Matemática. Então, a lanchonete oferece o cardápio com 3 tipos distintos, diferentes de embalagem, batata frita, 5 tipos de bebida, 8 de sanduíche, 8 de sobremesa. Então vejam a figurinha aí, os 4 diferentes tipos de cardápio, tá? Ao escolher uma embalagem com fritas, sanduíche, uma bebida e uma sobremesa, ele poderá realizar quantas maneiras diferentes? Quantas maneiras eu posso combinar distintas, tá? Então, qual o primeiro passo? O princípio fundamental da contagem. Quantas batatas eu tenho? Tenho 3, que multiplica 5, que multiplica 8, que multiplica 3 sobremesas, tá? Então, 3 sobremesas está ali na primeira parte, mas gente, a multiplicação não interfere em nada. Primeiro termo ou segundo termo, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 8 vezes 45, tá? Então, 45 reais mais 45, 90, vezes 4, 360 combinações. Perceberam que, então, existem 360 combinações diferentes, tá? Por que diferentes? Porque os cardápios vão se alternando conforme os tipos de bebida, de embalagem, de sanduíche e de sobremesa. Ok? Beleza? Então, continuando, observe a tabela das quantidades de peças e formatos. Igualzinho ao que nós acabamos de trabalhar. Só que agora ele pede a probabilidade que seja preta e circular. Então, preta e circular, olhando ali, 11 de 80, letra C, tá? Então,
bem fácil, igualzinha a outra que nós acabamos de verificar. Gabriel e Aline fazem aniversário no mês de julho. A Aline faz aniversário no primeiro dia do mês. E a probabilidade de Gabriel fazer aniversário no mesmo dia que ela. Tá? Então, veja o seguinte. Julho tem 31 dias. Então, ambos fazem no mesmo dia. Ambos fazem no dia 1º. Então, consequentemente, a probabilidade dos dois fazerem no mesmo dia é 1 de 31. Ok? Então, tranquilo. Olha só essa outra questão. Uma companhia de seguros faz estudos sobre probabilidade de um acidente ao praticar determinado esporte. E 0,02 é a probabilidade. Isso significa que A, B, C, D ou E. Veja o seguinte, o que é 0,02? 2 centésimos. 2 centésimos, ao multiplicar por 100, nós temos 2. Então, 2 em cada 100. Alternativa A. Tá? É contextual. Lançando simultaneamente dois dados não viciados, que as duas faces da probabilidade da soma seja 8. Opa! É o mesmo que nós acabamos de trabalhar. Então, duas questões idênticas, tá? Uma configura a outra sem. Percebam isso. Então, 5,36 avos. Beleza? Última questão. Uma escola, 30 estudantes participam da Olimpíada de Matemática. Foram premiados com medalhas ou menção. E o diretor resolveu premiá-los com uma viagem. Para isso, sorteará 4 estudantes. 2 com medalhas, 2 com menção honrosa. Então, 2 serão escolhidos entre os 9 e 2 serão escolhidos entre os 21, tá? Só que tem um detalhe. Vamos lá. Quantos alunos nós temos? 9 possibilidades, escolhemos um, sobraram 8. Então, 72, certo? Mas a ordem dos fatores vai alterar. Aqui, quem escolher primeiro não vai ficar por segundo. Então, nesse caso, nós precisamos dividir esses 72 combinações em duas, porque só vamos escolher 2, tá? Então, 36. E o mesmo acontece com a menção. 210 vezes 20, 420, dividido por 2, 210. Então, a letra A é a resposta. Beleza? Obrigado. Espero ter gostado da aula e bons estudos. Tchau! Novo! Pepino! Pepino! Pepino!